dentro, hoje em dia, né, uma abordagem muito utilizada, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a reestruturação desse pensamento, modificar realmente a forma como o indivíduo desenvolveu de ser feliz, porque ele só consegue encontrar felicidade no uso de qualquer substância, né? A pessoa desenvolve uma crença errônea de que se ele não tiver, vai a um barzinho, se ele não, por exemplo, tomar X bebida, ele não consegue beijar aquela moça. Enfim, né? É um pensamento, infelizmente, até induzido pela própria mídia, né? Quando a gente vê toda essa situação de propagandas, aonde isso é bastante colocado de forma bem evidenciada, que para você conseguir aquela mulher linda e maravilhosa, tem que estar lá a X bebida junto. Então, o jovem ele vai desenvolvendo essas crenças errôneas e acaba entrando nesse processo, né? E muitas vezes, lógico, existe a oferta de outras substâncias, ele vai conhecendo, a partir dessa oferta, se ele tiver, obviamente, uma predisposição genética, a doença se instaura e a gente tem aí um dependente em potencial. Além das terapias em tratamento, né, no consultório, terapia cognitivo-comportamental, algumas pessoas usam, né, psicodinâmica, enfim, né? Cada um utiliza um método de tratamento. Nós contamos muito com o apoio dos grupos de ajuda mútua, né? Então, os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que tem toda uma filosofia, né, de tratamento e realmente é extremamente funcional. E quando necessário, e algumas vezes se faz necessário, tratamento médico também com o psiquiatra, onde o paciente ele necessita de um medicamento para poder tratar aí alguma comorbidade, alguma doença que ficou associada à dependência química. Porque muitas vezes o paciente, por exemplo, é extremamente ansioso, né, depressivo, então isso é muito comum de acontecer, né? O paciente já existe uma doença, né, primária, que não foi detectada, muitas vezes nem pela família. Então, a gente tem, por exemplo, o jovem, aquela criança hiperativa, né, que ela não para, ela tem um funcionamento cerebral extremamente acelerado. E muitas vezes a família não percebe que isso é uma disfunção, é um problema. Na verdade, isso vai acontecendo, essa criança vai crescendo, quando ela se torna um adolescente, o próprio adolescente ele não dá conta dessas perturbações mentais. Primeira vez que ele utiliza o próprio álcool ou a própria maconha, a verdade é que naquele primeiro momento a substância passa a ser milagrosa, medicamentosa. Ele encontra uma forma de equilibrar o psiquismo dele, porque naquele primeiro momento ele consegue uma estabilidade. Ele nunca conseguiu ler um livro, ele nunca conseguiu ficar sentado numa sala de aula. E após, por exemplo, o uso da maconha, ele começa a conseguir fazer essas coisas. Mas por quê? Porque já existia uma doença que não foi tratada e que, na verdade, algumas substâncias elas vão dar essa alteração no cérebro e o indivíduo começa, num primeiro momento, ter um bem-estar com a substância. Só que, logicamente, que isso é só num primeiro momento mesmo, né? Porque depois vai existir todo um comprometimento que ele vai ficar com dois problemas, a hiperatividade somado à dependência química, né? Porque teria a parte farmacológica, claro, de com apoio, certeza. E não haveria necessidade de qualquer outra substância. Por isso que muitas vezes nós precisamos do apoio, né, médico mesmo, da parte do psiquiatra, atuando, né, com essa parte farmacológica. Geralmente eu acredito que é muito importante no primeiro momento, porque ele vem com muita ansiedade. É verdade. E é uma característica da própria adicção, a ansiedade, momentos depressivos, alteração de humor. Lógico. Então, para diminuir isso, a gente é sabido que fica muito difícil sem o medicamento. Qualquer estabilizador do humor nesse momento ajuda. É verdade. Ou um antidepressivo também. Claro. Ajudaria muito, não é? É isso mesmo. Não, é bom saber assim essas abordagens, como você colocou. Eu acredito que a terapia cognitiva, comportamental, é uma das que mais são utilizadas em comunidades mesmo. Isso, é verdade. É aqui a dramatização, como você falou, isso. São ferramentas que facilitam a própria pessoa fazer uma releitura do seu estado. É verdade. Porque, como você também colocou, em termos da falsa ideia que para eles interessante
pensar dessa forma, induzidos por uma propaganda subliminar, Verdade. não é? Que eles trabalham com efeitos de som, de música, de cores, que induzem o adolescente a acreditar numa falsa ideia. E que bom para ele acreditar. Não que ele não saiba. E aí que entra a terapia cognitiva. Forçar ele pensar de uma forma racional, que ele só está se prejudicando. É verdade, é isso mesmo. É por aí mesmo, não é? É por aí mesmo, é esse que é o caminho. Que bom, então tá certo. Como identificar os primeiros sinais, se bem que você já falou alguns sinais do uso da substância, não é? Mas, por exemplo, quando a família te procura, como você disse, é uma divisão. No primeiro momento, a família até poderia pensar que fossem comportamentos agregados até à própria idade. Mas alguma coisa vai ser diferente, que essa família vai falar, opa, isso já não é mais a própria idade. Isso. Que momento, mais ou menos, seria esse? Na verdade, quando essa agressividade, ela começa a ultrapassar o limite do normal, do só um bater de porta, né? Quando está nervoso, então aquela coisa, bater a porta do quarto, começa a ultrapassar esse limite. A família começa a perceber alguns sinais, né? Porque eu acho que, felizmente, a doença ela vai deixando, né, vestígios, né? Então, eu acredito que existe todo um funcionamento, né? Nós temos um funcionamento que nos favorece a vida, né? Então, eu acho que esses vestígios que vão sendo deixados pelo paciente são realmente para serem descobertos, né? São pedidos de ajuda inconsciente. Então, o paciente acaba realmente, além da agressividade que vai aumentando, ele começa a não ter mais um cuidado com a higiene pessoal, então um desleixo muito grande consigo próprio, com as suas coisas. A família começa a encontrar objetos estranhos, então papelzinho de seda no bolso, pozinho branco na calça, papelotezinho, pedacinho de plástico. Então, a família começa a encontrar alguns vestígios que parecem estranhos. Ela não sabe bem o que é aquilo, mas sabe que começou a encontrar coisas que antes não faziam parte do quarto, né? Então, tem uns pozinhos ali, umas graminhas verdinhas, algo que ela não sabe bem o que é, mas está desconfiada que talvez seja. Então, essa é a fala da família, né? Chega com essa visão dessas mudanças e desses sinais que ela começa a perceber que vão sendo deixados realmente pelo paciente, porque chega uma hora que perde completamente a crítica, né? E nessa perca de controle, ele começa a deixar todos esses vestígios. Então, outro sinal importante é o rendimento escolar, né? Quando existe aí uma idade, ele realmente acaba até abandonando os estudos, indo muito mal na escola, ou até abandonando os estudos. E a questão de dinheiro, né? Não tem dinheiro que dê conta para a demanda desse filho, né? Aquilo que era uma mesadinha passa daqui a pouco a ser uma mesadona e não tem fim, né? Então começa a existir uma solicitação de dinheiro muito grande, chega uma hora que a família não dá conta mais dessa solicitação, começam a desaparecer as coisas em casa, né, pertences do próprio paciente, roupas, tênis e depois da própria família, né? Então, quando existe esse processo dentro de casa, logicamente, que a família percebe, comenta e sempre tem alguém que fala, olha, né? Já percebi. Já tem aí acontecendo alguma coisa diferente, mas ainda assim, muitos chegam no consultório com a dúvida, ainda com todas essas evidências. Que foi meu filho que pegou? Eles chegam realmente com a dúvida, que é normal, mecanismo de defesa, né? A própria negação faz parte, né? O processo da doença, ele tem, né, algumas características. Então, tem a negação. Então, primeiro, tanto a família quanto o paciente negam a existência da doença. Depois, quando você vai, apresenta, olha, esse papelotezinho, isso aqui, você vai explicando, existe a minimização, que é um outro mecanismo de defesa que vem logo após a negação, onde tanto a família quanto o paciente, eles falam, peraí, mas não é bem assim, eu uso só um pouquinho, não é tanto.
E quando realmente você vai cada vez no processo investigativo, fazendo todas essas perguntas e mostrando cada vez mais o estado, né, em que aquela pessoa se encontra, aí vem a parte da justificativa, né? Então, aonde não só família, como paciente começam a buscar aí numa história triste, numa perda de um pai, no, enfim, né? Quanto a história mais triste for, mais motivos essa pessoa encontra para que ela possa continuar fazendo um uso um pouco mais tranquilo, porque ela tem que buscar justificativas para continuar fazendo uso de drogas, né? Ela está racionalizando. Exatamente. Está explicando tudo, achando que está convencendo a todos. E principalmente acreditando que tem o controle da situação, né? É aquela famosa frase, quando eu quiser parar, eu paro, né? Eu paro a hora que eu quiser. Então, é essa a fala do paciente quando ele chega para nós num estágio aí de uma pré-contemplação, que ele ainda não tem nenhuma consciência de que esteja doente. Tá certo. E agora nós vamos por um intervalo e a gente já volta já, mas vocês vão escutar um som gostoso com a nossa querida cantora. Vamos ver, é a Rosânia hoje. Não é isso mesmo? Valeu. Vale a pena ser apedrejado, vale a pena ser caluniado, vale a pena até entrar na cova dos leões pra ver a glória do Senhor. Vale a pena as aflições, vale a pena ser tão desprezado e até na fornalha ser lançado. Vale a pena estar seguindo os passos de Jesus pra ver a glória. Vale a pena carregar a cruz para ver milagre acontecer. Vale a pena chorar e sofrer para ver a glória. Vale a pena até morrer para ser usado com unção. Vale a pena ser provado, irmão. Quanto mais se humilham, mais Jeová derrama unção. Como Paulo e Silas dentro da prisão. Não reclame, cante um hino agora, irmão. Enquanto você canta, Deus estende a sua mão. Perto da meia-noite vai estremecer, um grande terremoto vai acontecer. A prisão vai se abrir e você vai sair marchando com poder. Para ver milagre acontecer, vale a pena chorar e sofrer. Para ver a glória, vale a pena até morrer. Para ser usado com unção, vale a pena ser provado, irmão. Quanto mais se humilham, mais Jeová derrama unção. Como Paulo e Silas dentro da prisão. Não reclame, cante o hino agora, irmão. Enquanto você canta, Deus estende a sua mão. Perto da meia-noite vai estremecer, um grande terremoto vai acontecer. A prisão vai se abrir e você vai sair marchando com poder.